Essa é a parte 6 da sequência de vídeos que eu estou gravando sobre o meu processo de imigração com propósito divino. E hoje vamos falar sobre o ano de 2024. Iniciamos o ano encerrando o contrato de trabalho em janeiro de 2024. E nesse período que eu fiquei quase 6 meses sem trabalhar, eu pude experimentar a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Então ele me colocou, ele me trouxe ali para um lugar onde eu fiquei totalmente dependente dele. E apesar de eu estar vivendo um momento incerto da minha vida, sem saber o que ia ser do meu futuro, eu estava em paz, porque Deus me preenchia com a paz que excede todo o entendimento. E nesse período, Deus estava me chamando cada vez mais para o batismo. Eu tinha medo de entregar minha vida por completo, porque eu me sentia imperfeita e incapaz de viver uma vida verdadeira com Deus. Mas Ele me perseguiu tanto, Ele foi me dando sinais, me chamando, e chegou um momento que eu falei: eu entrego, eu me rendo, porque o Senhor já tirou tudo que eu tinha. Eu já tinha perdido tudo que eu tinha, e só me restava entregar a vida para Cristo. E Ele foi me mostrando: venha como você está e eu te transformo. E quando foi em abril de 2024, como sinal de obediência, eu me batizei. E quando foi na segunda-feira, no dia seguinte, eu recebi o documento que eu estava aguardando do governo. E ali o Espírito Santo falou comigo: você precisa ser obediente. E aqui, mais uma vez, Deus deixou claro que Ele que estava no controle, que Ele que estava conduzindo, que iria acontecer o Plano Canadá, eu iria chegar no Canadá, mas não do meu jeito, não para viver como a Rosivélia vivia, mas para viver para a glória dele. E em maio de 2024, o meu processo foi finalizado e eu estava com a comprovação da residência permanente em minhas mãos. E nesse período que eu comecei a me aproximar dele, que eu comecei a ter contato com a palavra, é como se uma cortina saísse dos meus olhos. Deus abriu os meus olhos espirituais e você começa a entender o porquê que o mundo está como está, porque ele está longe da verdade, ele não está vivendo a verdade de Deus. E esse período que eu fiquei sem trabalhar me ajudou a me preparar para essa grande mudança. Então eu já comecei a fazer entrevistas e cuidar de todos os detalhes para a grande viagem. E quando foi no dia 5/7, finalmente chegou o dia da grande viagem. Tinha aquele frio na barriga, lógico, era uma grande mudança, é uma mudança de país, mas Deus me preenchia com uma paz e uma alegria tão grande. A presença dele estava comigo, eu sabia que ele estava comigo, eu estava no centro da vontade dele e eu sabia que ele ia cuidar de todos os detalhes. Ele já tinha cuidado até aquele momento e eu sabia